Gente entrando aí. Pronto, então, oficialmente, boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma revisão das aulas de Química. Então, você está vendo aqui em cima, Química A, um tanto da Química A, e já vou começar a revisão da Química C. Então, revisão é nem segunda semana, são 3 semanas que vocês vão mexer com ciências da natureza. Lembrando que a prova de Química, Biologia e Física, Ciências da Natureza, se nada mudar, vai ser no domingo que vem. Então, agora vocês vão ter 2 finais de semana de extrema alegria, de extrema felicidade fazendo essas 2 provas aí. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje? Uma continuidade da revisão da semana passada. Se você anotou na semana passada, você viu toda a parte de ligação iônica, covalente e metálica. Isso é a base para a nossa aula. Hoje, nós vamos começar a trabalhar essa questão aqui, ó. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque lá no chat, que eu consigo ver lá na tela e consigo ver aqui no telefone, sem problema qualquer. A primeira questão que eu vou resolver já é uma questão da revisão nova, ou seja, da lista de exercícios nova, que é a questão 1. Se você não consegue visualizar aí na sua tela, não se preocupe não. Só na hora que você for anotar, anota que é a questão 1 da semana, da lista de exercícios 2 e 3. Então, lá no seu caderno do A+, eu já coloquei uma lista de exercícios com 40 questões. Vamos 40, assim, 20 para essa semana e 20 para a semana que vem. Se vocês olharem lá no seu caderno do A+, eu dei também, tem um outro arquivo lá pequenininho, que é sugestão de exercícios para essa semana. Dá para fazer do 1 ao 20, depois dos 20 ao 40. É uma lista, uma sugestão de exercícios sobre esse assunto dessa aula que você vai ter que fazer. Então, ó, a questão fala assim: os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações. Então, deixa eu encher o saco aqui. O que me interessa é essa tabela aqui, ó. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Fração 1, 2, 3 e 4, faixa de temperatura até 20 graus, gás natural, ou seja, moléculas que variam de 1 a 4 carbonos. Você não enxerga o que eu estou dizendo aqui, ó, de 1 a 4. Fração 2, a faixa de temperatura é de 30 a 180, de 6 a 12 carbonos. Faixa 3, 170 a 290, de 11 a 16 carbonos. E a faixa 4, de 260 a 350, de 14 a 18 carbonos. Essas seriam as nossas 4 frações. Aí a fonte de onde que saiu a questão, e aí a pergunta é, na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperatura mais elevadas por quê? Letra A, as suas densidades são maiores. B, o número de ramificações é maior. Sua solubilidade no petróleo é maior. As forças intermoleculares são mais intensas e a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Uma dessas 5 afirmações vai ser a nossa resposta correta. Professor, para mim todas elas estão corretas. Não. O que você precisa lembrar a respeito? Então, eu vou começar do zero, como se fosse uma aula nova, a respeito desse tipo de processo. Propriedades físicas dos compostos orgânicos. E repare que está gravada. Você pode me cobrar depois. Eu aposto que você quiser que pelo menos umas 2, talvez até umas 3 questões da sua prova do Enem vão cobrar a respeito desse sistema. Propriedades físicas dos compostos orgânicos. Propriedades físicas, não só de compostos orgânicos, de qualquer composto da química. E essa matéria também pode ser cobrada na biologia. Como assim biologia? Em algum momento da sua vida, você já estudou vitaminas. E as vitaminas, elas são classificadas, entre outros processos, em lipossolúveis e hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água ou não solúveis em água. Ainda mais que esse ano nós tivemos aí todo esse, aliás, ano passado, ano conturbado, Covid, como é que eu faço tratamento? Não, você tem que tomar vitamina D, não, você tem que tomar cloroquina, tem que tomar um vermífugo, tem que colocar ozônio em certas regiões do corpo. Ninguém sabe ao certo o que é eficaz, mas o povo está testando justamente se tiver, o pessoal testa. Então, a vitamina, ela precisa ser introduzida no nosso organismo para o nosso metabolismo. Então, isso antes de qualquer doença, as vitaminas são importantes. E como é que eu vou saber se aquela vitamina A, B, C, D, F, G, H, ela é hidro ou lipossolúvel? Tudo começa com essa revisãozinha aqui, ó. Opa, para um pouquinho aqui, venha, agora sim.
Eu vou começar com a polaridade das ligações. Boa hora para você usar o seu caderno, seu bloco de anotações. Vocês vão perceber que eu montei na aula de hoje vários esquemas para facilitar o seu estudo, mas para facilitar mesmo. Polaridade das ligações covalentes. Professor, por que só das ligações covalentes? Porque toda ligação iônica, ela envolve íons. Se tem íons, eu tenho um polo positivo e tenho um polo negativo. Todas as ligações iônicas, por natureza, são polares. Se a ligação é iônica, porque tem íons, portanto, toda ligação iônica é polar. Não anota aí, porque vai aparecer aqui na tela. Então, o que eu coloco aqui? Polaridade das ligações covalentes. Lembra da aula passada? Quando que eu tenho uma ligação covalente? A ligação covalente, ela aparece quando eu tenho ametais. Somente flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. São os nossos 10 elementos básicos que formam as ligações covalentes. Quando você tiver, olha só o esquema que eu fiz. Quando você perceber que a ligação está ocorrendo entre átomos iguais, a diferença de eletronegatividade entre átomos iguais vai ser zero. Portanto, toda ligação entre átomos iguais vai ser uma ligação covalente apolar. Olha a língua portuguesa. O que é o prefixo A? Não. Portanto, ligação apolar é uma ligação que não tem polos. Entre átomos iguais, a ligação é apolar. Na realidade, eu nem precisava colocar outra frase, mas de qualquer maneira, eu coloco, sem problema qualquer. Deixa eu só colocar aqui, que foi mais fácil para trocar. Pronto, aqui, ó. Átomos diferentes. Então, se os átomos são iguais, a ligação é apolar. Se os átomos forem diferentes, obviamente, a ligação vai ser polar. Fácil, sem grandes problemas. Na hora que você tiver, principalmente química orgânica, carbono entre carbono. Ligação apolar. Agora, carbono, hidrogênio, carbono, oxigênio, hidrogênio com oxigênio, carbono com oxigênio, carbono com flúor, ligação covalente polar. Anotem isso. Outro detalhe bem importante. Todas as ligações iônicas, por natureza, são polares. Agora, o esquema está montado. Então, esquema importantíssimo para quem gosta daquele método de estudo chamado mapa mental ou mapa conceitual. Eu consigo resumir uma boa parcela da matéria de ligações químicas nesse esquema. Quando que eu tenho uma ligação covalente? Quando eu tenho apenas ametais. Se os átomos forem iguais, apolar. Se os átomos forem diferentes, polar. E todas as ligações iônicas são polares, já justamente pela natureza da carga positiva e da carga negativa do ânion, ligação iônica sempre vai ser polar. Agora, o que me interessa, é para o grande motivo da aula de hoje. Você vai trabalhar aqui a polaridade da molécula, polaridade molecular. E aí que entra se é solúvel em água, se é insolúvel em água, se ela é hidrossolúvel, lipossolúvel, hidrofóbica, que é insolúvel, ou hidrofílica, que é solúvel em água. Tudo tem a ver com essa tela. Polaridade das moléculas. Para você determinar se uma molécula é polar, solúvel em água, ou apolar, não solúvel em água, eu vou precisar de duas ferramentas importantes. A principal ferramenta é um vetor momento de dipolo resultante. Ó, bonito, hein? Normalmente a gente chama de vetor dipolar, é muito mais fácil. Vetor dipolar, que é esse Mi ou esse Uzinho com uma seta em cima. Como é que eu determino esse vetor? Como é que eu sei se a molécula é polar ou apolar por esse vetor? A princípio, você precisa lembrar da geometria. Provavelmente o Jamal ou já trabalhou ou ainda vai trabalhar com vocês a parte da geometria, mas eu vou dar algumas lembranças para vocês já já. Depende de sua geometria molecular e depende da diferença de eletronegatividade. Ficou um pouco estranho ali na tela, mas de qualquer maneira, eu acredito que nessa fase da vida você já lembra desses 10 elementos mais eletronegativos. Quem são os 10 elementos mais eletronegativos da tabela periódica?
flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Aí o que acontece? O Jamal manda bem nessa aí. Então, o que acontece? Manda nada. O Jamal é meu analfabeto, que ele fala aqui, nem lembro mais o que ele fala do H, mas de qualquer maneira, aquela frase clássica. Fui ontem no Clube Brasil, só comi pão com hambúrguer. O meu hambúrguer é com H. Eu não lembro o que o Jamal colocava na letra H, mas é um absurdo da língua portuguesa. Se alguém quiser lembrar para mim, lá eu já tiro o sarro dele. Então, esses 10 elementos, esses 10... Ah, é verdade. Ereto. O ereto tem que falar para o Jamal que ereto é com E, não com H. Então, fugiu da escola, mas tudo bem. De qualquer maneira, não importa qual seja a frase, se a frase está certa na língua portuguesa, mas que o Jamal é meio estranho na língua portuguesa, não dá para negar. Então, fui ontem no Clube Brasil, só comi pão com hambúrguer. Ou, não sei qual que fala a frase lá, é do ereto. Fugiu faz tempo, acho que nem foi, nem entrou. Então, esses 10 elementos são obrigatórios. Aí me pergunta assim, professor, precisa decorar? Sim, precisa decorar. Então, essas frases, elas são ridículas, mas elas resolvem muito bem se eu precisar desses 10 elementos. Então, olhem bem. Para você determinar se uma molécula é polar ou apolar, eu vou precisar da geometria da molécula e da diferença de eletronegatividade. Professor, tem como exemplificar? Tem, mas antes disso, só para vocês entenderem a lógica. Se a soma desses vetores for nula, se a soma dos vetores for nula, a molécula vai ser apolar. Se a soma dos vetores não for nula, ela vai ser polar. Só tem duas respostas. Se os vetores se anularem, molécula apolar. Se os vetores não se anularem, se eu tiver uma resultante desses vetores, a molécula vai ser polar. Só tem duas respostas. Ou os vetores se anulam, apolar, ou os vetores não se anulam, molécula polar. São essas duas formas que você vai ter. Então, sentido vamos lá. Aí o que acontece? Em cima disso, eu vou te dar os exemplos. Primeiro exemplo, molécula do gás carbônico, CO2. Primeiro passo, qual que é a geometria para uma molécula que tem 3 átomos? Se você esquecer, eu vou fazer uma pequena lembrança da sua memória. Se quiser anotar, anota aí. Quando a molécula tiver 3 átomos, triatômica, molécula triatômica, ou ela é linear ou é angular. É uma das duas. E como é que eu vou saber se ela é linear ou angular? Se você olhar o átomo central, se o átomo central estiver com elétrons sobrando, os chamados elétrons livres, ela vai ser angular. Agora, se o átomo central não tiver elétrons livres, linear. Para quem quiser anotar, coloca assim, molécula triatômica. Molécula triatômica. Faz uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Sem elétrons, tracinho linear. Com elétrons, angular. Bom, só para você fazer a lembrança. Isso aqui é matéria do Jamal, mas eu preciso desse assunto para você compreender. Olhem bem. Molécula triatômica. Setinha. Com elétrons, angular. Sem elétrons, linear. A Fernanda já colocou a resposta ali. Se você olhar na tabela periódica, professor, mas lá na tabela, na prova do Enem, não tem tabela. E nem na Federal. Você viu que boa notícia hoje da Federal? Que a concorrência caiu 20%. Ou seja, comparado com o ano passado, a quantidade de alunos que se inscreveu na Federal do Paraná foi 20% a menos. Boa notícia para quem estudou. Então, caprichem. Então, eu gostaria muito, muito, aí fica a palavra de incentivo, que vocês, o curso que vocês escolherem para a Federal, provavelmente vai ser o mesmo do Enem. E o meu maior sonho, que um dia vocês estão lá nas redes sociais, você manda uma mensagem para mim. Professor, eu passei na Federal do Paraná. Pô, que beleza, parabéns, etc e tal. Depois, quando sair a nota do Enem, você também passou. Aí você coloca assim, ops, de novo. Eu adoraria que isso acontecesse. Você passar pela Federal do Paraná, na prova da Federal, e pelo Enem. Ou seja, dupla aprovação, para ninguém falar assim, nossa, acho que foi sorte, nossa, chutou bem, hein? Não. Aí você prova que você consegue muita e muita capacidade. Então, a ideia está aí. Então, vamos voltar. O que nós temos aqui? Ó? Esses 10 mil não se inscreveram. Não é que eles não se inscreveram no mesmo curso, tá? Mas, de qualquer maneira, acho que não. Não vejo a hora essa. Vamos lá. Então, mas, de qualquer maneira, temos que estudar. Não adianta, sim, temos que fazer a nossa parte. Então, de qualquer maneira, vamos voltar.
lá na tabela periódica, ou ele vai fornecer os números atômicos. Se bem que para carbono você não precisa. Quantas ligações o carbono tem que fazer? 4. Por quê? Porque o carbono tem 4 elétrons na última camada, e os 4 estão sendo usados. Portanto, o meu átomo central não tem elétrons livres. Portanto, a molécula do gás carbônico, já deixei desenhada na forma correta, é uma molécula linear. Ponto. Já achei a geometria. Agora, eu preciso criar os vetores. Só que esse vetor, ele sempre vai apontar para o elemento mais eletronegativo. Entre carbono e oxigênio, quem que é o elemento mais eletronegativo? O oxigênio. Portanto, você vai ter esses dois vetores aqui, ó. Roberto, não se distraga o prazer. De qualquer maneira. Vamos lá. Então, os vetores. Eu tenho um vetor que aponta para o oxigênio e um vetor que aponta para o outro oxigênio. Física. Não sei se é física do vado, mas de qualquer maneira, o que ocorre aí? Vamos fazer a seguinte experiência. Você vai pegar seu braço direito, seu braço esquerdo, vai segurar os braços e vai puxar com a mesma força e intensidade. O que acontece com esses dois vetores, com essas duas forças? As forças se anulam. E se as forças se anulam, o vetor dipolar desse sistema vai ser zero, e a molécula do gás carbônico é apolar. Olha só o trabalho que você tem para dar uma única resposta. Qual é a polaridade do CO2? Só para você ter uma ideia, o que está por detrás disso? Eles vão te dar os números atômicos. Aí você vai ter que fazer distribuição eletrônica, colocar esses elétrons em camadas, vai perceber que entre carbono e oxigênio, que são não metais, existe ligação covalente. Vai ter que determinar a geometria dessa molécula, para saber se ela é linear, e aí os vetores se anulam, e como os vetores se anulam, a molécula de CO2, ela é apolar. Ponto, resolve. Professor, tem que mudar mais um exemplo? Sim, quer ver? Outro exemplo clássico. E essa molécula vocês vão ter que lembrar. A molécula de água. Primeiro, a molécula de água, ela é triatômica. Vocês anotaram? Quando a molécula for triatômica, eu tenho que olhar o átomo central. Mas vamos usar um pouco a imaginação. O oxigênio, ele está em qual grupo 6A da tabela periódica? Vocês vão lembrar. Em qual família 6A da tabela periódica o oxigênio se encontra? 6A. Então, ele tem 6 elétrons da última camada. Então, imaginando 6 bolinhas, 6 estrelinhas em volta do oxigênio. Só que desses 6 elétrons, 2 elétrons eu vou usar para se ligar aos hidrogênios. Eu tinha 6, uso 2. A pergunta que eu faço é, sobra ou não sobra elétrons no átomo de oxigênio, que é meu átomo central? Sobra. E se sobra elétrons, qual é a geometria para a molécula de água? Angular. E como é que eu represento uma molécula angular? A própria. Agora, vetores. Entre hidrogênio e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? O oxigênio. Então, os meus vetores, eles vão ser assim, ó. Esses são meus dois vetores. Eu tenho um vetor que aponta para o oxigênio e outro para o oxigênio. Física. Se eu tiver uma força assim e uma força assim, essas forças se anulam? Não. Se fizer essa força assim, uma força assim, a força sobe. Portanto, a resultante desses dois vetores é um vetor que vai para cima. Qual é? Se é para cima, para a esquerda, para a direita, isso não me interessa. Mas esses dois vetores não se anulam. E se os vetores não se anulam, significa que a molécula de água é uma molécula polar. Molécula polar. Esse é o trabalho todo que você vai ter para dar uma única resposta. Se a molécula X, Y, Z é polar ou apolar. Para quê? Porque isso vai envolver solubilidade em água, aumento de ponto de fusão ou aumento de ponto de ebulição. Aquela questão que eu li lá no comecinho, eu quero saber qual daquelas 4 frações, por que a fração 4 tem um ponto de ebulição maior do que as demais. Eu tinha lido as 5 alternativas, já você vai me dar a resposta. E agora tem uma grande vantagem. 95% das questões do Enem, a federal nem tanto, mas 95% das questões do Enem que vão cobrar esse assunto de propriedades físicas são de compostos orgânicos. E quando eu trabalhar com compostos orgânicos, existe uma dica prática. Isso vocês são obrigados a anotar. Então, anotem lá. Dica importante para compostos orgânicos. Na verdade, só vou colocar uma linha. Depois da outra linha, vocês escrevam ali.
Porque como é que eu vou saber se um composto orgânico é polar ou apolar? É visual. Então, olhem bem. Para compostos inorgânicos, olha o trabalhão que você teve. Você teve que determinar distribuição eletrônica, teve que fazer distribuição em camadas, teve que colocar os elétrons lá nos orbitais, teve que fazer as ligações para saber se sobra ou não sobra elétrons. Aí tem que colocar a geometria correta, aí tem que colocar física nos vetores. Na química orgânica, não precisa nada disso. Ela é visual. O único trabalho que você tem é contar. Só. E a dica prática, a dica importante para compostos orgânicos, repare que eu coloquei bem em destaque, sublinhado, compostos orgânicos. Um composto orgânico vai ser considerado apolar quando ele tiver apenas 2 elementos. E lembrando que a química orgânica, o elemento que forma os compostos orgânicos é o carbono. Portanto, para ser um composto orgânico apolar, somente pode ter o carbono e mais outro elemento. Quer ver uma função que todos são apolares? Hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Só tem carbono e hidrogênio. Como só tem carbono e hidrogênio, só tem 2 elementos. E se só tem 2 elementos, todos os compostos, todos, sem nenhuma exceção, todos os compostos orgânicos formados por 2 elementos vão ser apolares. Todos, sem nenhuma exceção. Portanto, é visual. Na hora que você olha o composto orgânico, peraí, aí só tem carbono e hidrogênio, apolar. Só tem carbono e cloro, apolar. Só tem carbono e iodo, apolar. E a outra frase, na realidade, não precisa nem anotar. Na realidade, não vou colocar, porque eu fiz uma frase errada, e vou confessar para vocês. Eu esqueci de trocar, fiz um Ctrl+C aqui, e coloquei um Ctrl+V aqui embaixo, e esqueci de fazer a alteração, mas você vai anotar de forma correta. Vi que não precisava, mas de qualquer maneira. Se o composto orgânico apolar só tem 2 elementos, para ser um composto orgânico polar, vai ter que ter o quê? 3 ou mais elementos. Então, anotem aqui embaixo, que eu não vou colocar aqui, porque está errado, mas anotem aqui. Composto polar, formado por 3 ou mais elementos. Anotem isso para evitar problemas. Não precisava. Quando que o composto orgânico é polar? Quando ele tiver 2 elementos. Tá, professor? E se ele não tiver 2 elementos? Aí ele é polar. O que não vai acontecer é só um elemento. Não pode, porque química orgânica tem os elementos organógenos. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, no mínimo, 2 elementos vão aparecer na química orgânica. E se só tiver 2, é apolar. Se tiver 3 ou mais, polar. Essa é a ideia que vai ser colocada aqui embaixo. Então, a nossa dica importante para o Enem, isso aqui é para o Enem, e está gravado, vocês podem me cobrar depois. Então, no domingo da semana que vem, se tudo der certo, vocês vão encontrar questões com esse tipo de cobrança. Como é que eu vou saber se aquele composto orgânico é polar ou não? Vê os elementos. Se tiver 2, apolar. Se tiver 3 ou mais, polar. Ponto. Resolve grande parte desses problemas. Agora, começa aqui. A grande chance, a grande informação técnica para saber propriedades físicas está aqui, ó. As chamadas forças intermoleculares. Repare a palavrinha intermoleculares. Entre moléculas. O que eu acabei de comentar até agora era a ligação intraatômica, ou seja, intramolecular. Ou seja, a ligação entre carbono e o hidrogênio, que é uma ligação covalente, ligação entre carbono e oxigênio, que é uma ligação covalente. Só que agora eu vou falar em forças intermoleculares. Entre moléculas. E quando eu falo em forças entre moléculas, não é iônica, não é covalente e não é ligação metálica. Bem claro isso aí. Eu até fiz um pequeno texto, mas é só para ilustrar. São as ligações que resultam da interação entre moléculas. Mas o inter já mata isso. Intermolecular é entre moléculas. Tá, professor? E como é que eu vou saber quais são as forças que existem entre as moléculas? Novamente, um esquema para você anotar. Anota aí. Então, vamos lá. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber as ligações intermoleculares? Como é que eu vou saber qual é o tipo de força intermolecular que tem na molécula XYZ? Primeiramente, eu vou começar com as moléculas polares. Uma molécula polar. Aí vem a pergunta, professor, e como é que eu vou saber se a molécula é polar? 2 caminhos. Se o seu composto for orgânico, se tiver carbono, hidrogênio, oxigênio, qualquer outra coisa do gênero,
Se o seu composto for orgânico, essa molécula orgânica tem que ter 3 ou mais elementos. Ela é polar. Agora, se for uma molécula inorgânica, aí você vai ter que determinar a geometria, os vetores e a diferença de eletronegatividade para descobrir. Pois bem, quando a sua molécula for polar, ou você vai encontrar o famoso dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, ou a ligação ou a ponte de hidrogênio. Professor, mas a ligação é ponte de hidrogênio. Hoje, a IUPAC recomenda que você use ligação de hidrogênio. Mas se aparecer ponte de hidrogênio, não está errado. Tá, professor, mas eu escolho, tipo, unidunité, salamina, vou escolher você? Não, aqui não é poder de escolha. Como é que eu vou saber se a molécula polar é dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio? Fácil. Para ser uma ponte ou ligação de hidrogênio, tem que ter o quê? Hidrogênio. Só que esse hidrogênio, ele tem que estar preso a quem? O hidrogênio tem que estar preso ou ao átomo de flúor, ou ao átomo de oxigênio, ou ao átomo de nitrogênio. Mas como é que o H vai estar preso aos três? Não. Você vai ter H preso a F, se bem que a única molécula que eu tenho aqui é o HF, o ácido fluorídrico. Portanto, na química orgânica, você vai ter H preso a O, álcool, enol, fenol, ácidos carboxílicos, tem essa ponte de hidrogênio. H preso a N, aí você tem aminas e amidas que apresentam pontes de hidrogênio. Na química inorgânica, talvez você encontre a água, H2O, e amônia, NH3, com as chamadas pontes de hidrogênio, que é uma ligação importantíssima a E. Agora, obviamente, se a sua molécula não for polar, ela vai ser uma molécula apolar. O que acontece nas moléculas apolares? Entre as moléculas apolares existe apenas uma força intermolecular, uma só. Por que tem tanto nome aqui? Porque existem sinônimos, e eu não sei o que vai ser cobrado em prova, então eu tenho que mostrar todos. A recomendação internacional pede para você usar dipolo induzido. Então, entre moléculas apolares, então tem uma molécula aqui e uma molécula aqui. O que mantém unidas essas moléculas? Forças intermoleculares. Se for uma molécula polar, ou é dipolo-dipolo, ou é ponte de hidrogênio, H presa a ponto. Se a sua molécula for apolar, dipolo induzido, ou dipolo momentâneo, ou dipolo instantâneo, ou forças de London, e também pode aparecer ainda o nome antigo chamado forças de Van der Waals. Qualquer um desses 5 nomes pode ser aceito para a molécula polar. Então, vamos lá. Dipolo induzido, dipolo momentâneo, dipolo instantâneo, forças de London e Van der Waals. Qualquer um desses 5 termos pode representar a molécula apolar. Doutor, e como é que eu vou saber? Também não sei qual que está na prova. Mas se você tivesse, por exemplo, numa prova discursiva, aí você ia usar unidunité, salamina em inglês, escolher você. Então, dipolo induzido, momentâneo, instantâneo, London ou Van der Waals. Essas são as principais forças intermoleculares. Gravaram bem? Se a sua molécula for polar, tudo começa com a polaridade. Dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio. Como é que eu faço para diferenciar? H presa a FON. Se o H estiver preso a FON, ligação de hidrogênio. Se não tiver, dipolo-dipolo. Fácil. Se a sua molécula for apolar, dipolo induzido, momentâneo, instantâneo, London, Van der Waals. Não faz. Porém, deixa eu fazer um gancho de matéria. Eu não sei se o Jamal já trabalhou com vocês, nessas revisões, um negócio chamado propriedades coligativas. Propriedades coligativas envolvem tonoscopia, que baixa a pressão de vapor, ebullioscopia, que aumenta a temperatura de ebulição, crioscopia, que baixa a temperatura de congelamento, e a osmoscopia, que estuda o aumento da pressão osmótica. Aqui vê, eu tenho um dom especial, eu consigo fazer a leitura da mente de vocês que estão aí no troço da tela do computador, eu consigo ver a resposta que você vai me dar. Quer ver? Presta bem atenção nessa pergunta. Por que a água do mar ela não congela 0 graus Celsius? Por que a água do mar ela não congela 0 graus Celsius? Quer ver o que você pensou? Porque tem sal. Ou alguma coisa parecida. Então, por que a água do mar não congela 0 graus? Porque ela tem sal. Se pegar uma água do mar, colocar dentro de um copo, ou de uma chaleira, ou dentro de algum recipiente, e aquecer, você vai perceber que essa água salgada, ela ferve numa temperatura maior do que a água normal. Por que a água do mar ferve numa temperatura
temperatura maior do que a água da torneira? Porque tem sal. Resposta clássica. Quer ver outra resposta? Se ir em casa ou for na piscina, no clube, alguma coisa, você pegar aquela água da piscina e colocar dentro de um pote e ferver essa água, você vai perceber que essa água tem uma temperatura maior do que a água da torneira. Me explique por que a água da piscina tem uma temperatura maior do que a água da torneira. O que você respondeu para mim? Tem claro. A resposta é sempre essa. Porque se for água do mar, porque tem sal. Se for água da piscina, porque tem cloro. Minto, adivinhei a resposta de vocês. Provavelmente essas respostas que vocês me deram. Só que a resposta não é essa. Não é porque tem sal e porque tem cloro. Porque quando você coloca sal na água, na hora que você coloca o hipoclorito de sódio na água da piscina, você está fazendo essa interação aqui embaixo. Ó. Importante. Íon dipolo ocorre entre íon e a molécula. Como assim íon dipolo? Eu vou mostrar um exemplo já para você compreender bem a ideia. Então, entre as moléculas de água, existe a ligação de hidrogênio. Então, na hora que você ferve a água, você está rompendo as ligações de hidrogênio. Esse é o procedimento clássico. Mas se você colocar sal dentro da água, além das pontes de hidrogênio, o que você vai ter que romper? A interação do íon dipolo. Presta bem atenção nesse desenho aqui para você compreender o que é um íon dipolo. Ao colocar o cloreto de sódio na água, repare que vai virar Na+, e Cl-. Esse Na+, e o Cl- são íons. E essa carga positiva e aquela carga negativa atraem as moléculas polares. Portanto, essa carga positiva atrai o oxigênio, que é eletronegativo. A carga negativa do cloro atrai o hidrogênio, que é eletropositivo. Portanto, como é que eu chamo essa interação que ocorre entre o íon, as moléculas de água, e o íon cloro com as moléculas de água, íon dipolo, ou íon molécula. Pode aparecer qualquer um desses dois termos aí. Interação íon, porque eu tenho carga negativa e carga positiva, dipolo, porque eu tenho uma molécula que foi atraída por esses polos. Ou íon molécula. Muito comum na prova do Enem. Muito comum. E já vou fazer o gancho, muito comum na prova da Federal do Paraná também. Pode cair isso na prova de Química, pode cair isso na prova de Biologia. Por exemplo, na Biologia, você tem a tensão superficial da água. A tensão superficial da água é formada pelas ligações de hidrogênio entre o oxigênio e hidrogênio entre as moléculas de água. Se pingar uma gotinha de detergente nessa água, você rompe a tensão superficial. Ou seja, pode cair em física, pode cair na biologia, e como prova do Enem, ciências da natureza, cai as três uma vez só. Facilita a nossa vida aqui. Então, cuidado. Tem molécula polar. Ou é dipolo, ou é ponte de hidrogênio. Para ter ponte de hidrogênio, H presa a FON. Caso a molécula seja apolar, dipolo induzido, momentâneo, instantâneo, London ou Van der Waals. Mas quando eu colocar um ácido, uma base, ou um sal em água, eu vou formar íons em solução. E esses íons em solução, a interação que ocorre é chamada de íon dipolo ou íon molécula. Bem fácil para você entender. Fechou isso? Agora começa a matéria. Agora começam as nossas resoluções de questão. Lá naquela questão que eu apresentei a você, eu quero saber por que a fração 4 ela apresenta um ponto de ebulição maior do que as outras frações. Ponto de ebulição. Propriedades físicas. Na realidade, toda a matéria que eu revisei com vocês agora é pré-requisito. Toda essa matéria de ligação iônica, covalente e ligação metálica. Aí você vai lembrar de forças intermoleculares, polaridade da molécula, tudo isso é pré-requisito para chegar nessa tela e na tela próxima. São as duas grandes propriedades que vocês vão encontrar em tela. Então, olha só. Ponto de ebulição. Para você determinar se o composto tem maior ou menor ponto de ebulição, anotem isso. Desculpa, está faltando um item aqui. Agora vem. Então, olha só. Para você determinar o ponto de ebulição, deixa eu ver se ele vem por etapas, um pouquinho, quer ver? Opa, não veio. Então, deixa assim mesmo. Espera aí, só voltar aqui. Vem todos, veio. Então, vamos lá. Ponto de ebulição. O primeiro critério, são 3 critérios que vocês vão adotar para descobrir se o composto X tem maior ou menor ponto de ebulição do que Y. O primeiro critério que você usa, forças intermoleculares. O primeiro critério.
Só que para você descobrir qual é a força intermolecular, o que você tem na sua mente? Geometria molecular, polaridade molecular, vetores, se anulam a polar, se não se anulam polar. Na química orgânica é muito mais simples. Olha a molécula. Se tiver 2 elementos, apolar. Se tiver 3 ou mais, polar. Aí vem o problema. Se a sua molécula tiver pontes ou ligação de hidrogênio, então moléculas que apresentam pontes ou ligação de hidrogênio têm pontos de ebulição maiores do que moléculas que têm dipolo-dipolo, que por sua vez apresenta pontos de ebulição maiores do que o dipolo induzido. Primeira conclusão: moléculas polares têm pontos de ebulição maiores do que moléculas apolares. Primeira grande conclusão: molécula polar tem ponto de ebulição maior do que molécula apolar. Essa é a primeira conclusão. Tá, professor? Mas na molécula polar existem 2 forças intermoleculares. Sim, a ligação de hidrogênio é mais forte do que a de polo-dipolo. Se é uma ligação mais forte, portanto, o ponto de ebulição vai ser maior. Esse é o primeiro critério que você adota. Força intermolecular. Molécula polar tem ponto de ebulição maior do que molécula polar. Tá, professor, mas se a molécula for polar, eu tenho 2 moléculas polares. Aquela que tem ligação de hidrogênio é ponto de ebulição maior do que tem dipolo-dipolo, e o dipolo-dipolo maior do que o dipolo induzido. Esse é o primeiro critério. Se vocês conseguirem lembrar lá daquela questão que eu comecei a aula, lá eu só tenho hidrocarbonetos. Só tem carbono e hidrogênio. Todas aquelas 4 frações são moléculas que só têm carbono e hidrogênio. Todas elas são apolares. Todas são apolares. Portanto, dipolo induzido. Tá, professor, e agora como é que eu vou saber se tem maior ou menor ponto de ebulição se o primeiro critério já não resolveu? Quando o primeiro critério não resolve, eu vou para o segundo. À medida que você aumenta a massa molar, você está aumentando a cadeia carbônica. Aumentando a cadeia carbônica, você deixa a molécula mais pesada. E olha só que lógica. Se a molécula é mais pesada, eu quero tirar essa molécula do estado líquido e colocá-la no estado gasoso. O que eu preciso fazer se a molécula é mais pesada? Colocar mais energia. Colocando mais energia, aumenta o ponto de ebulição. Portanto, se o primeiro critério não resolver, vá para o segundo critério. Olhem a cadeia. Se eu tenho uma cadeia maior, obviamente maior força intermolecular, maior superfície entre as moléculas, maior é o ponto de ebulição. Isso resolve aquela questão do Enem. Se vocês olharem depois lá na lista, a densidade não interfere, a quantidade de carbonos, não sei se tinha essa alternativa, mas a resposta, porque as forças intermoleculares são mais intensas. A cadeia é maior, maior superfície de contato, maior força de atração, mais difícil de tirar do estado líquido. Portanto, mais energia, maior ponto de ebulição. Só que ainda pode ter um problema. Isômeros. Lembra disso? Semana que vem eu vou revisar com vocês. Mas isômeros são compostos orgânicos que têm a mesma fórmula molecular. São compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Se eles têm a mesma fórmula molecular, eles vão ter o mesmo tipo de cadeia, vão ter a mesma massa. E aí, como é que eu vou fazer o desempate? Terceiro e último desempate. Acaba por aqui. Cadeias normais têm ponto de ebulição maiores do que cadeias ramificadas. Uma cadeia normal, ela é mais reta, ela é mais linear, portanto, ela tem maior superfície de contato do que uma cadeia ramificada. Ou então você pode lembrar da seguinte forma: quanto mais ramificações você colocar na cadeia, menor é o ponto de ebulição. Importantíssimo isso para o Enem e para a Federal. Como é que eu vou determinar se um composto orgânico ou inorgânico tem um ponto de ebulição maior ou menor do que o outro? 3 critérios básicos. Critério 1, forças intermoleculares. Se você perceber que um composto tem ponto de hidrogênio, o outro é dipolo-dipolo, e um é dipolo induzido, certeza a resposta vai para a ponte de hidrogênio. Agora, se os compostos pertencerem à mesma função, que era o caso dessa questão que eu comentei, que é a questão 1, todos são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos só tem 2 elementos, portanto, todos são apolares. E todos são apolares, só tem dipolo induzido.
Só que todas as moléculas têm dipolo induzido. Então, o primeiro critério já não basta. O segundo critério resolve o problema. Quanto mais carbonos você tiver na cadeia, quanto mais carbonos, maior a massa molar, maior a força de atração entre essas moléculas, maior o ponto de ebulição. Tá, professor, e se eu pegar duas moléculas que têm isomeria? A cadeia normal tem ponto de ebulição maior do que a cadeia ramificada. Essa é a ideia básica que você não pode esquecer. Então, essa tela aqui, eu considero a tela mais importante da aula de hoje. Essa é a próxima que você vai encontrar de solubilidade. Só que, o que está por detrás dessa tela? Um monte de matéria. Ligação iônica, covalente, ligação metálica, polaridade das ligações, polaridade molecular, geometria molecular, física nos vetores, e aí entra nessas características aqui. Então, são 3 critérios. Força intermolecular, a massa, e se você estiver trabalhando com isômeros, cadeia normal tem ponto de ebulição maior do que a cadeia ramificada. Essa é a ideia lógica que você vai encontrar. Outra propriedade importantíssima para o Enem diz respeito à solubilidade. Ninguém pode reclamar da matéria. Professor, é muita coisa para estudar. São 3 palavras apenas. Semelhante, dissolve, semelhante. Vocês aprenderam isso na creche. Vocês tinham 2 anos, a tia da creche falava assim para vocês, gente, cuidado, que semelhante dissolve semelhante. E o que isso significa? Que um composto polar só se dissolve em solvente polar e composto apolar só se dissolve em solvente apolar. Exemplos de casa. Vocês viram, no exemplo aí anterior, que a água era polar. Portanto, para se dissolver em água, só pode ser polar. Açúcar se dissolve em água? Professor, sim, então o que o açúcar é? Uma molécula polar. O azeite, o óleo se dissolve na água? Não. Portanto, o que o óleo é? Apolar. Então, na hora que você conseguir dissolver na água, porque é polar. Se não dissolve na água, porque é apolar. Essa é a regra. É a regra. Veja bem, tem exceções, mas na prova essas exceções praticamente não aparecem. Semelhante dissolve semelhante. Só que aí vem uma outra informação, outro gancho de matéria lá para a química orgânica, mais uma vez. Na química orgânica, eu não preciso me preocupar nos vetores, se a molécula tem geometria linear, angular, piramidal, eu não me preocupo com isso. Aliás, para você saber se o composto é ou não solúvel em água, também é visual. De que maneira? Novamente um esquema para vocês anotarem. Então, quanto à solubilidade dos compostos orgânicos, eu dou a seguinte dica. Dica para compostos orgânicos. Professor, como é que você sabe só olhando se aquele composto é ou não solúvel em água? Frase que está nesse retângulo em verde. Compostos orgânicos oxigenados e nitrogenados são solúveis em água. Portanto, obrigatoriamente, para que um composto orgânico seja solúvel em água, essa molécula tem que ter ou oxigênio ou nitrogênio na estrutura. Ou oxigênio ou nitrogênio, ponto final. Professor, mas tem uma molécula orgânica que tem carbono, hidrogênio e cloro. Não é solúvel em água. Professor, mas essa molécula é polar, tá? E daí? Para ser um composto solúvel em água dentro da química orgânica, esse composto obrigatoriamente tem que ter o oxigênio e o nitrogênio. E por que isso? Porque são os únicos compostos orgânicos que podem formar pontes ou ligações de hidrogênio com a água. Para ser solúvel no solvente, eu tenho que fazer uma interação. E para fazer a interação com a molécula de água, devemos formar pontes de hidrogênio com a água. A molécula orgânica não precisa necessariamente ter a ponte de hidrogênio. Se ela tiver, melhor. Mas se ela não tiver, mas ela tiver oxigênio e nitrogênio solúvel em água. Que é um exemplo disso, cetona. Cetona é C dupla O. C dupla O. Professor, mas na cetona não tem H presa ao oxigênio. Não tem. Só que aquele oxigênio da cetona interage com o hidrogênio da molécula de água, possibilitando a solubilidade desse material. Então, todos não. Os compostos orgânicos oxigenados e nitrogenados são solúveis em água, porque formam pontes de hidrogênio com água.
Só que nessa frase não está escrito todos os compostos orgânicos são solúveis em água. Por quê? Porque à medida que você aumenta a cadeia, você está aumentando a cadeia, você está aumentando a quantidade de carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio são dois elementos apenas. E quando você aumenta a parte da cadeia que só tem dois elementos, você está aumentando a parte apolar. E a parte apolar não é solúvel na água. Portanto, à medida que você aumenta a cadeia carbônica, diminui a solubilidade em água. De uma forma geral, não é uma lei, é uma forma geral. Moléculas orgânicas que têm um oxigênio ou um átomo de nitrogênio preso na estrutura, veja bem, um oxigênio ou um nitrogênio que tiver de 1 a 4 carbonos são altamente solúveis em água. Por exemplo, etanol, solubilidade infinita em água. Ácido acético, solubilidade infinita em água. Metanol, solubilidade infinita em água. Então, moléculas orgânicas que tiverem um oxigênio ou um nitrogênio, de 1 até 4 carbonos, são altamente solúveis em água. Moléculas orgânicas que tiverem de 5 até 10 carbonos são pouco solúveis. Só que pouco solúvel é solúvel. Então, ainda entra na escala de solubilidade. Agora, se a sua molécula orgânica tiver apenas um oxigênio ou um nitrogênio e tiver 11 ou mais carbonos, ela é insolúvel em água. E aí, novamente, gancho com a biologia. Lá na biologia, os biólogos não chamam de ácidos carboxílicos os ácidos que são insolúveis em água. Eles chamam esses ácidos de ácidos graxos. Por que ele é chamado de ácido graxo? Primeiro, para ser considerado um ácido graxo, ele tem que ter, no mínimo, 11 carbonos. Ou seja, passou do 10, passa a ser insolúvel. E um ácido graxo forma óleo, forma gordura, portanto, um ácido graxo nada mais é do que um composto orgânico que é insolúvel. Então, mas o ácido, ele tem oxigênio? Tem, só que ele tem 11 carbonos. E o que chama mais atenção? A função do ácido carboxílico, 11, 18, 30 carbonos à sua esquerda, a cadeia carbônica predomina. Então, novamente uma tela importantíssima para o seu vestibular. Está provado aí, ó. Está anotado, a aposta feita. Na prova do Enem, do domingo da semana que vem, você vai encontrar. Ou isso relacionado com a parte das vitaminas. Isso aqui também pode estar relacionado, por exemplo, à limpeza das mãos, porque quando você lava as mãos com sabão, detergente, você destrói o vírus. Questão de solubilidade. Uma parte tem que ser solúvel, aí o vírus tem aquela camada do do fosfolipídio, aí o sabão interage, destrói essa camada, destrói a parte externa do vírus e ele acaba morrendo. Então, a ideia da solubilidade está muito voltado para o nosso cotidiano. Manchas de roupa, como é que você tira uma mancha de café, como é que você tira uma mancha de vinho, como é que você tira uma mancha da roupa com o chamado aliás, remove mancha, remove alguma coisa do gênero. Tem a ver com esse princípio básico do semelhante, dissolve semelhante. Ponto. Resolve essa parte da química A. Então, a minha parcela, a minha participação da química A fecha aqui. Porém, ainda da química A, só que isso não tinha nenhuma aula da nossa apostila, e é exclusivo do Enem, eu preciso fazer esse tipo de cobrança com vocês. A questão 12. Só que essa questão 12 é da lista antiga. Essa questão 12 é da lista da semana passada. Não deu tempo de terminar, e eu gostei agora porque já entra dentro desse sistema. Estação de tratamento de água, a tal da ETA. Aqui em Curitiba, região metropolitana, nós vimos aí como é importante uma estação de tratamento de água. Nós tivemos rodízio de água por um bom tempo, está faltando água, estiagem, essas coisas do gênero. Então, esse assunto pode cair na prova de química, na prova de biologia, pode cair no domingo agora, ciências humanas, isso pode cair na prova de geografia, pode cair na prova de história, pode cair em uma série de outras cobranças aí. Como funciona uma estação de tratamento de água? Como funciona? Portanto, dá-lhe caderno, dá-lhe anotações. Como é que está meu horário? Meu horário está tranquilo. Então, olha só. Eu vou fazer a leitura aqui, ó. Tem um texto lindo, maravilhoso. Temos uma imagem, mas não sei se vão conseguir enxergar a imagem, principalmente os números que vão aparecer aqui. Então, disponível, Sanaz,
etc e tal. Mas a pergunta, geralmente a pergunta, aliás, a questão do Enem, ela está depois lá do link em que você encontra o texto. No sistema de tratamento de água apresentado na figura, a remoção do odor e a desinfecção da água coletada ocorrem respectivamente. Aí você usa um pouco o conhecimento do cotidiano. O que nós usamos, nós não, a Sanepar usa para desinfetar a água. Substância que você coloca na água, ou que princípio básico de substância que você coloca na água que mata o micro-organismo. Ah, professor, o cloro. Pronto, já matou. Se vocês olharem no desenho, nessa parte 5 aqui está escrito cal, cloro, amônia e flúor. Ou seja, o cloro é o 5. Então a gente já sabe que a resposta tem que ter o 5. Letra A eu anulo, letra B está valendo, letra C eu anulo, letra D está valendo e a letra E está valendo. Ou seja, de cara eu já anulei duas. Aí qual dessas etapas retira o odor da água? Para isso, eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou escrever todas as etapas de uma estação de tratamento de água, aula de engenharia, aula de curso superior preparatório para o Enem. Então, eu vou colocar as 10, é lógico que existem mais etapas, mas as 10 principais etapas de uma estação de tratamento de água. Professor, eu vou ter que decorar essas 10 etapas? Não. Mas é importante que vocês lembrem que elas existem. Então, só, eu vou colocar todas elas aqui, depois eu vou fazendo a leitura. Ah, não, vou fazer todas já aqui, ó. Fazer todas são 10, 9, 10. Pronto, agora foi. Então, as 10 etapas já para você anotar. Parte 1, captação. Uma coisa óbvia. Estão vendo aí que as nossas reservas, os nossos açudes, os tanques, os lagos, onde temos água em Curitiba, elas estão com nível bem baixo. 30%, 40% da capacidade normal. Então, a estiagem, aí você tem rodízio de água. Então, a água precisa ser captada de algum lugar, ou de um rio, ou de um lago, ou de um reservatório. Essa água vai ser jogada, que vai quilômetros, ou alguma metragem, até a estação de tratamento de água. Então, ela é bombeada. Então, motores puxam essa água, e essa água vem muito agitada. Chega na estação de tratamento de água, bacia de tranquilização. Então, a água chega, aí a água fica parada, justamente para tirar a matéria grosseira, que pode vir galho, folha, lata, pode vir garrafa plástica, lá você consegue já separar esses materiais. Só que veja bem, se vocês pegarem água do mar, por exemplo, isso ali é rápido, né? Se vocês pegarem água do mar, misturar com areia, aquela brincadeira que toda criança já fez na vida. Tinha aquele baldinho, aí você colocava água, colocava areia e mexia bem. A água ficava toda suja. Se você deixasse aquele balde parado, rapidamente não, mas a areia ia para o fundo e a água voltava a ficar limpa. O que acontecia ali? Uma decantação. Se você pegar a água do Rio Iguaçu, ou se você morar perto do Rio Belém, aquele rio cheiroso, maravilhoso, que corre ali no Boqueirão muitas vezes, se você pegar a água do Rio Belém e pegar água e deixar num copo, ela não decanta de forma rápida. Leva um tempão para decantar. Aí o que eu posso fazer? Eu posso acelerar essa decantação com o quê? Com um processo chamado de coagulação e floculação. O que é a coagulação? Eu vou dar um dado técnico. A coagulação, eles colocam sulfato de alumínio em meio básico. Esse sulfato de alumínio reage em meio básico e forma uma substância gelatinosa chamada hidróxido de alumínio. Forma um gel. O que acontece com esse gel? Ele forma um gel, aí você agita essa água, aquela sujeira que está em suspensão gruda no gel. É um material gelatinoso e grudento. Então, aquele gel vai capturando aquelas partículas sólidas em suspensão, forma um floco, e esse floco é bem pesado. O que acontece com esse floco? Se alguém tem piscina em casa, ou já viu limpeza de piscina, a pessoa não fica limpando a piscina de uma hora para outra. O que ele faz? Ele joga um agente coagulante na água e liga a parte de tubulação da água. A água fica circulando. Por quê? Porque aquele gel ele vai capturando todas aquelas partículas que estão em suspensão, forma um gel, um floco, floculação, e aquele gel é para o fundo da piscina. Como é que se limpa uma piscina com aquele aspirador? A água está límpida, cristalina, mas o fundo está sujo, porque ocorreu a coagulação e a floculação. Então, eles acrescentam essas substâncias que vão formar esse gel, as partículas sólidas se aderem a esse gel, formam um floco, floculação, e depois esse floco pesado desce, decantação ou sedimentação. 3, 4 e 5 ocorrem basicamente no mesmo sistema de tratamento de água.
Eles acrescentam a substância, agitam a água, formam o floco, floculação, a sujeira gruda nesse floco e decanta, decantação. Aí a água, nesse processo, está quase limpa, passa pela filtração. Só que essa filtração não é um papel de filtro igual você tem em casa para fazer café. A filtração de uma estação de tratamento de água ocorre da seguinte maneira: carvão ativado, areia fina, areia grossa, cascalho fino, cascalho grosso. Qual é a função do carvão ativado? A função do carvão ativado é retirar o odor da água e remover alguma molécula orgânica que pode ser produzido em alguma das etapas. Então, o carvão ativado ele tem como função retirar o odor da água e remover moléculas orgânicas que, porventura, estão em suspensão. Essa é a função do carvão. Quer ver um detalhe? Cultura popular. Para quem tem casa em praia, ou quando vai para a praia, muitas vezes, você desliga a geladeira. A gente não deixa, vai ficar 1 mês, 2 meses de geladeira ligada, não dá. Então, você desliga a geladeira. Só na hora que você volta para a praia, a casa está fedendo a geladeira. Fedor tremendo, que leva um tempão para tirar. Aí, o que a cultura popular recomenda? Que você coloque um carvão dentro da geladeira. Carvão de churrasco mesmo. Por quê? Porque esse carvão, ele elimina os odores. Às vezes, carro, nossa, derrubou alguma coisa no carro, coloca um carvão. E esse carvão, ele consegue absorver, não absorver. Absorção é um fenômeno de superfície, elimina os odores desagradáveis. Essa é a função desse carvão na filtração. Aí você coloca cloro, que obviamente você já sabe que é para matar micro-organismos, a alcalinização da água. Para que serve essa etapa 8? Para evitar que os canos que levem a água até a sua casa entupam. Se você deixar uma água ácida, forma crostas dentro do cano. E essas crostas vão aumentando 1 mês, 1 ano, 2 anos, e acaba entupindo, e a água não chega na sua casa. Daí tem que abrir o solo, trazer um trator, fazer todo aquele processo lá de engenharia, e não precisa. Bota um pouquinho de cal dentro da água, resolve esse problema. Fluoretação. Qual que é a função do flúor na água? Combate a cárie. E aí, a 10, nem precisava colocar, mas eu coloquei a distribuição, a água chega na nossa casa. Doutor, eu não consigo decorar isso aí, mas eu vou fazer o seguinte: para quem tem memória visual, para quem precisa de imagens para lembrar, eu troquei todas essas etapas por imagens. Então, olha bem, nós temos o reservatório de água, pode ser um açude, pode ser o Capivari, pode ser lá aqueles reservatórios de água do Rio Iguaçu, essas coisas do gênero. A água, ela é puxada para dentro da estação de tratamento por canos que são movidos por bombas. A água chega com uma agitação. A bacia de tranquilização. Reparem que dentro dessa bacia tem uma grade metálica. Qual que é a função dessa grade? Junto com essa água vem galho, vem folha, garrafa PET, que não deveria, mas vem lá alguma sujeira em maior escala. Toda essa sujeira fica grudada aqui, ou seja, a água já passa um pouquinho mais limpa, ela pode ir barrenta lá para dentro. Então, vejam bem, a bacia de tranquilização simplesmente é para deixar a água mais calma e já consegue embarrar aqui as partículas mais grosseiras. Aí continua, bacia de tranquilização. Aí você já adiciona a coagulação, sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio vai reagir em meio básico e vai formar aquele gel. Na hora que forma o gel, presta bem atenção aqui, ó. Aqui você está adicionando o sulfato de alumínio. Repare que a água vem e aqui você agita a água de novo. Por quê? Porque você tem aquele gel. Na hora que você agita, aquelas partículas elas vão grudar com mais rapidez e vão decantar com mais rapidez. Se você pegar uma água, por exemplo, do Rio Belém, ou uma água do Rio Iguatu, elas vão levar horas para decantar. Eu não posso ficar horas sem água em casa. Então, o que você faz? Bota a coagulação, essa coagulação vai formar aquele gel, a sujeira gruda nesse gel e vai bem rápido para o fundo. Só que na hora que esse gel, o floco, ela vai para o fundo, ocorre a decantação. Olha só, aqui está ocorrendo a floculação, que a água está agitada. Aí a água passa, quase limpa, na parte superior desse tanque, como se fosse uma piscina, a parte superior já não tem mais essas partículas não, está tudo no fundo. Passa para o processo de filtração. A filtração envolve carvão ativado, areia fina, areia grossa, pedra fina, pedra grossa, pedregulho, cascalho, como o pessoal chama. Qual é a função do carvão ativo? Eliminar os odores
e uma provável molécula orgânica que esteja em suspensão. Essa é a função do carvão ativo nesse processo. Na hora que passa pelo filtro, a água está limpa, cristalina. Professor, posso beber? Ainda não. Por quê? Porque ainda tem micro-organismos. O que coloca nessa água? Clora a água. Cloração. Depois da cloração, vai para o processo de alcalinização. Essa alcalinização serve para evitar que a tubulação entupa, para evitar crostas de sujeira dentro dessa tubulação. Depois passa para a fluoretação, para evitar a cárie dos dentes. E, por último, vai para a nossa casa no processo de distribuição. Então, essas são as etapas que você vai ter numa estação de tratamento de água. O doutor cai na prova do Enem, sim, na Federal nunca caiu, até hoje, mas, de qualquer maneira, trago para vocês todas essas etapas. Provavelmente você anotou as 10 etapas, bem bonitinho no caderno, vai ficar mais fácil a sua resolução de questão. Então, se eu voltasse para aquela questão, onde que eu tiro o odor? Na filtração. E onde que ocorre a matança dos micro-organismos? Na cloração. Daí você olhava, nem esquema marcava a alternativa, mata para mim. Fechou. Essa é a parte da química A. Agora, eu vou para a química orgânica. Então, a próxima questão que eu quero trabalhar com vocês, como é que está meu tempo? Está tranquilo. Questão 6, já da lista nova. Já da lista nova. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono, constituído por uma folha planar. Ah, tem um texto lá. Então, lá tem um desenho bonito aqui, bem bonito do grafeno. Nesse arranjo, átomos de carbono possuem hibridação. Está recordando da hibridação, mas primeiro, vamos usar a lógica das alternativas. Também deixa eu voltar aqui, peraí. Opa, voltou agora. Quando eu falo em hibridação do carbono, quais são as 3 possíveis hibridações do carbono? sp3, sp2 e sp. Ponto final. Já posso eliminar a letra D, que fala em sp3d, e já posso eliminar a letra E, que é sp3d2. Isso não existe na química orgânica. Portanto, ou é sp, ou é sp2, ou é sp3. É uma dessas 3 hibridações. E para você responder isso, perceba a geometria. Eu tenho uma molécula hexagonal. Qual que é o ângulo de ligação de uma molécula hexagonal? Lembra da geometria? Vou ter que precisar da matemática. 120 graus. Uma forma hexagonal, ela apresenta 120 graus. E é essa informação que eu preciso para descobrir qual é a geometria. Por quê? Vamos iniciar agora uma revisãozinha sobre química orgânica. Então, revisão de química orgânica. Enquanto está pingando aí, já vamos fazer uma pequena revisão sobre o carbono. O carbono, ele é tetravalente. Quantas ligações o carbono pode realizar? 4. Sempre 4 ligações. Segunda propriedade ou postulado do carbono. As ligações do carbono são equivalentes. O que isso significa? Que todas as ligações que o carbono realiza são iguais, mas iguais em quê? Primeira igualdade de ligações, vamos falar sobre hibridação. Olha a anotação aí. Carbono que tem simples ligações. Toda vez que você tiver um carbono que tem simples, a hibridação vai ser sp3. O ângulo de ligação é de 109 graus e 28 minutos, portanto, já não é a letra A, porque ele fala em sp3, e para ter uma geometria hexagonal com 120 graus Celsius, já não é o carbono sp3, porque o carbono que tem simples tem hibridação sp3, ângulo de ligação de 109 graus com 28 minutos, e geometria tetraédrica. Exclui a letra A também da minha resposta. Estou anotando, se estiver muito rápido, coloquem lá, eu volto, mas de qualquer maneira, todos os slides que eu estou apresentando aqui na tela estão disponíveis para você lá no seu caderno do A Mais. Está em PDF, você pode até baixar no seu telefone, para quem trabalha ou está trabalhando, tem um tempinho livre e quiser fazer uma revisãozinha, está lá. Quem está chegando agora, toda a reza é bem-vinda. Então, vamos lá, essa é a primeira hibridação. Segunda hibridação, o carbono que tem dupla ligação. Quando o carbono tiver uma dupla, a hibridação é sp2. O ângulo de ligação é de 120 graus. Olha a resposta aparecendo aí. Ângulo de 120 graus, geometria trigonal. Professor, mas lá na questão fala que é hexagonal. Se pegar 3 formas trigonais e juntar uma ao lado da outra,
vai dar uma forma hexagonal. Tanto que a trigonal tem ângulo de 120 e a hexagonal também 120. Por quê? Porque a forma hexagonal é formada por 3 formas trigonais. É um trigonal aqui, mais um trigonal aqui, mais um triângulo aqui, você vai formar uma forma hexagonal. Para ser um carbono sp2, é um carbono que tem dupla ligação. Mas aquela questão, o segredo era o ângulo. O ângulo de ligação, como eu tenho uma geometria hexagonal, 120, só pode ser hibridação sp2. Já mata a questão letra B como resposta final. E fora que depois na lista, vocês vão encontrar questões assim. Assinale qual das moléculas a seguir é planar. Como é que eu vou saber quando uma molécula é planar? Vou voltar só um pouquinho aqui, ó. A hibridação sp3, ela é tetraédrica. Se você quiser colocar um parênteses aqui, ó, espacial. A molécula tetraédrica, não sei se é o Pedro Adriano, se é o professor de matemática que trabalha com a parte de geometria, tetraédrica é uma molécula espacial. Espacial. Já a molécula trigonal, venha todos aqui agora, a trigonal, ela é plana. A molécula trigonal, ela é plana. Trigonal, plana. E aí, só para fechar o nosso resuminho aqui, ó, e se o carbono tiver tripla ou duas duplas ligações? A hibridação desse carbono é sp, o ângulo de ligação é de 180 graus e, obviamente, a geometria só pode ser linear. Como é que eu represento um carbono sp? Ou com tripla, ou com duas duplas ligações. Estão notando aí, vou tomar um golinho d'água. Então, vejam bem. Essa é a parte da hibridação. Então, vejam bem. Quando eu falo em hibridação, sp3 simples, 109,28 tetraédrica, molécula espacial. Carbono de dupla, sp2, 120 trigonal, plana. Carbono de triplo, duas duplas, sp, ângulo de 180, geometria linear. E outro detalhe, vocês vão encontrar também, mas isso é para federal. O nitrogênio, ele apresenta as mesmas hibridações do carbono. O nitrogênio de simples é sp3, o nitrogênio de dupla é sp2 e o nitrogênio de tripla é sp. Já notem isso, já para evitar problemas quando aparecer hibridação do nitrogênio, que vai ser a próxima. Lá, parte da federal, mas já estou colocando aqui. Essa é a primeira ideia. Agora, esse carbono, quando se prende a um outro carbono, ele forma cadeias carbônicas. E essas ligações que o carbono realiza, elas têm nomes, chamada de orbital molecular. Toda vez que você tiver uma simples ligação nas ligações covalentes, reparem que isso aqui não vale só para química orgânica. Entre dois oxigênios tem uma dupla. Entre dois nitrogênios tem uma tripla ligação. Entre dois átomos de cloro tem uma simples ligação, que é uma ligação covalente. Toda ligação simples é orbital sigma. Se você tiver uma dupla, uma é sigma e a outra é pi. Se você tiver uma tripla, uma é sigma e duas são pi. Isso fecha a parte de orbital molecular. Então, mas isso não cai no Enem. É hibridação, cai orbital molecular sem problema nenhum. Vamos estudando essas duas tabelinhas. Portanto, eu tenho que decorar isso? Sim, já deveria ter decorado lá no começo da matéria, nas revisões que eu fui fazer durante o ano. De qualquer maneira, sp3, carbono de simples, sp2, carbono de dupla, sp, carbono de tripla. Se você só tiver uma ligaçãozinha, só um tracinho, sigma. Se você tiver duas ligações, uma é sigma e a outra é pi. Se você tiver três ligações, uma é sigma e as outras duas são ligações do tipo pi. Bom, essa o segundo postulado da química orgânica. E o terceiro é bem fácil. O carbono pode se ligar a um segundo, a um terceiro, formando cadeias carbônicas. A propriedade do encadeamento. Quando se tiver uma cadeia carbônica, eu posso classificar os meus carbonos conforme os seus vizinhos. Fácil, não precisa nem anotar, porque isso aqui é óbvio. Carbono primário é aquele que está preso a, no máximo, um carbono. Quer ver que lógica? Secundário vai estar preso a quantos? 2 carbonos. Carbono, só vale o que está preso entre carbono. Terciário é aquele que está preso a 3 carbonos, e aí adivinhe, o quaternário vai estar preso a quantos? A 4 carbonos. Então, primário está preso a 1, secundário está preso a 2, terciário a 3, quaternário está a 4. Química orgânica tem bastante coisa para estudar, mas grande parte dessas coisas para estudar é óbvio, é lógica.
Primário a 1, secundária a 2, terciária a 3, quaternária a 4. Fácil de você observar. Agora, terceira fase da química orgânica, vamos falar sobre classificação. Como o Enem adora isso? Assinale entre as moléculas, e fora que, realmente, as questões que envolvem são de cadeias, uma travadinha, vai voltar, voltou, opa, aqui voltou. Quando ele fala em classificação de cadeias, ele vai dar uma cadeia em cada alternativa. Então, na hora que você vira a folha na prova do Enem, geralmente é assim, é a 80ª questão, você já não aguenta mais a prova. Você começou a prova, nossa, já estou na questão 26, passou meia hora. Nossa, já estou na questão 50. Nossa, foi 1 hora e pouco agora, não aguenta mais. E aí você vira a folha, já está cansado, vira a folha da cara numa questão inteira. A gente chama de questão monstro, porque ocupa a página inteira. Meu Deus, santo anjo do Senhor, Ave Maria, orixás, anjos, santos, são todos invocados nessa hora. E a questão é fácil e até demais. Classificação de cadeia, porque no texto você vai falar assim, assinale a opção que mostra uma cadeia que é aberta, ramificada, insaturada e heterogênea. Aí você tem que olhar uma por uma para ver o que tem dentro daquela classificação. Porém, dentro dessa classificação, tem 2 classificações que você tem que tomar muito, mas muito cuidado. Vamos começar, então. A primeira, essa não tem problema nenhum. Opa, pergunta, um carbono preso a nenhum carbono pode ser considerado como primário? Sim, veja bem, Gabriel. Carbono primário é aquele que está preso a, no máximo, um carbono. O que é no máximo? Ele pode estar preso a um ou a nenhum. Aí ele é considerado carbono primário. Aí resolve esse sistema. Agora, nossa cadeia pode ser aberta ou fechada. Não precisa estudar, isso é visual. Pergunta para você, quando que a cadeia é fechada? Lá no íntimo do seu ser, você quer responder assim para mim. Quando não é aberta. E quando que uma cadeia é aberta? Quando não é fechada. Isso não vale. Quando que uma cadeia é fechada? Quando ela tem alguma forma geométrica. Tem um triângulo, um quadrado, um pentágono, uma cadeia fechada. Se não tiver forma geométrica, é aberta. Ponto final. Resolve o nosso processo aqui já. Segunda classificação, também não tem problemas, porque entra a lógica. Ou a cadeia é normal ou é ramificada. Porém, cuidado. Para ser uma cadeia ramificada, precisa ter o quê? Professor Ramos? Tá. Só que para ser uma cadeia carbônica, ramificada, o que eu tenho que ter na ponta desse ramo? Carbono. Portanto, para ser uma cadeia carbônica, ramificada, eu tenho que ter um ramo com carbono. Um ramo com carbono. Essa seria a ideia. E as cadeias mistas? Estava esperando essa resposta. A cadeia mista ela só existe assim. Você vai pegar um quadrado, 4 carbonos no ciclo, e 4 carbonos para fora, CH2, 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 CH3. Então, eu tenho 4 carbonos no ciclo e 4 carbonos para fora. Qual que é a cadeia principal? O ciclo ou a cadeia aberta? Ah, professor, as duas têm 4 carbonos. Aí é cadeia mista. Agora, se você pegar uma cadeia fechada com 4 carbonos e tiver só 3 carbonos para fora, onde fica a maior quantidade de carbonos? Quem vai ser a minha cadeia principal? É o ciclo. Portanto, a cadeia fechada. Então, a cadeia mista ela só vai existir quando eu tenho um triângulo e 3 carbonos para fora, um quadrado e 4 carbonos para fora, um pentágono com 5 carbonos. Mas até hoje, eu não vi nenhuma questão do Enem da Federal que tenha o termo mista. Mas se aparecer uma cadeia fechada com carbonos para fora, se ele considerar como mista, ele vai ter que aceitar como resposta. Mas eu duvido, isso não vai se preocupar. Então, normal, não tem nenhum carbono pendurado como ramificação e a cadeia ramificada tem que ter carbono pendurado. Entendeu? Agora, a terceira classificação precisa tomar cuidado. Quanto ao tipo de ligação. Cadeia saturada possui apenas simples ligações, mas isso eu gostaria que você lembrasse. Para ser uma cadeia carbônica insaturada, é necessária que essa cadeia tenha pelo menos uma dupla ou tripla ligação entre carbonos. Perceba que eu coloquei entre carbonos em negrito e sublinhado, porque é realmente importante. Então, para ser uma cadeia insaturada, é necessário que essa cadeia tenha pelo menos uma dupla ou tripla ligação entre carbonos. Entre carbonos. Coloca isso na sua memória. Mas isso é a classificação da cadeia toda. Quer ver uma confusão que muitos alunos cometem? Só espero vocês anotarem, porque eu vou dar alguns exemplos aqui. Aí eu aproveito e já dou os exemplos também da cadeia aberta fechada, normal, ramificada em cima disso. Posso? Vamos lá. O exemplo é o seguinte. Vamos pegar essa cadeia aqui, ó.
Vou pegar a casinha aqui, ó. Tem uma porquinha, tá? Vamos lá. Cadeia aberta ou fechada? Fechada. Normal ou ramificada? Tem algum carbono para fora da cadeia fechada? Não. Então é uma cadeia normal. Saturada ou insaturada? Tem dupla ou tripla? Tem. Repare que eu tenho 2 carbonos e tenho duplas ligações em cada carbono. Portanto, a cadeia é insaturada. Aberta, ramificada, perceba que tem um carbono pendurado para fora, insaturada, porque eu tenho uma insaturação entre átomos de carbono. Até aí, sem problemas. Agora, aqui vê o que o vestibular vai fazer para você? Isso daqui, ó. Primeiramente, ele vai cobrar função, mas isso é revisão para a próxima aula. CH3, C dupla O, CH3. Cadeia aberta ou fechada? Professor, aberta. Aberta, concordo? Agora com vocês. Normal ou ramificada? Tenta responder mentalmente e ver se você está acertando. Normal ou ramificada? Professor, é uma cadeia normal. Será? É normal. Professor, mas para ser uma cadeia ramificada, carbônica, ramificada, eu preciso ter carbono na ramificação. A minha sequência principal é 1, 2, 3, 4 elementos. Essa é a minha cadeia principal. O que está fora dessa cadeia principal é oxigênio. E oxigênio não é carbono, portanto, é uma cadeia normal. Outro cuidado. É uma cadeia saturada ou insaturada? Professor, tem uma dupla ligação. Se tem dupla ligação, é uma cadeia insaturada. Não. Para ser uma cadeia insaturada, a dupla ou tripla deve estar entre carbonos. E a dupla até existe, mas ela não está entre carbonos, portanto, embora tenha dupla, a cadeia é saturada. Agora, um perigo para a prova. Qual que é a hibridação desse carbono onde está o C dupla O? Qual é a hibridação desse carbono onde está C dupla O? Professor, como ele tem dupla ligação, ele vai ser sp2. Mas peraí, mas a dupla ligação não está entre carbonos, não interessa. Quando eu falo em hibridação, eu estou falando da ligação do carbono, só da ligação do carbono. Perceba a nossa tabela. Carbono de simples ligação, carbono de dupla ligação, carbono de tripla ligação. Ponto final. Como esse carbono tem dupla ligação, não importando com quem ele está preso, o carbono é sp2. Mas a cadeia, toda essa sequência de átomos, essa cadeia é insaturada? Tem dupla ou tripla entre carbonos? Não. Embora tenha carbono sp2, a cadeia é saturada. Então, só cuidado quando falar em cadeia insaturada, porque a dupla ou tripla tem entre carbonos. E quando eu falo em hibridação, não importa com quem o carbono está fazendo a ligação. É sp3, sp2 e sp, resolve com o tipo de ligação. A última classificação tem a ver com a natureza dos átomos. Ou vai ser homo ou heterogênea. Quando que a cadeia é heterogênea? A cadeia é heterogênea quando tem um átomo diferente de carbono entre carbonos. E esse átomo diferente de carbono é chamado de heteroátomo. Se fosse um carboxílico, é sp2, sim. Veja bem, quem marcou, Lúria. Se fosse um ácido carboxílico, é C dupla O presa OH. O carbono tem C dupla. O carbono tem dupla ligação, portanto, ele é sp2. Mas a cadeia seria saturada porque a dupla não está entre carbonos. São duas perguntas distintas. Hibridação tem a ver com o tipo de ligação do carbono, só daquele carbono em questão. Quando eu falo em classificação da cadeia, eu tenho que analisar todos os átomos presentes naquela estrutura. Essa é a diferença. Boa pergunta, Lúlia. Então, veja bem. Para ser uma cadeia hétero, diferente, homo, igual. Hétero tem que ter o heteroátomo. Defina para mim heteroátomo. Átomo diferente. Só que esse átomo diferente deve estar entre carbonos. Muito cuidado com as duas últimas classificações. Cadeia insaturada, a dupla tem que estar entre carbonos, ou a tripla, e para ser uma cadeia heterogênea, eu tenho que ter um átomo diferente de carbono entre carbonos. Claro isso. Deixa eu te dar exemplo só para ilustrar aqui, ó. Vou pegar essa cadeia aqui, ó. É uma cadeia aberta, normal, não tem nem sinal de dupla ou tripla, portanto, saturada, mas perceba que eu tenho um intruso. E esse intruso, o oxigênio, está entre átomos de carbono. Portanto, eu tenho uma cadeia heterogênea. Ponto, resolve. Essa cadeia aqui, ó, aberta, normal, saturada e homogênea. Resolve o processo. Agora, o grande cuidado está aqui, ó. Cuidado com essa molécula aqui.
E se não tiver entre carbonos, é homo mesmo? Veja bem, se não tiver entre carbonos, é homogêneo. Só pode ter duas classificações, ou é hétero ou é homo. Para ser hétero, eu preciso ter um oxigênio, um nitrogênio, um enxofre entre carbonos. Se tiver, é heterogêneo. Se não tiver, é homogêneo. É mais fácil de pensar dessa maneira. Agora, aqui em cima, ó, dá uma olhadinha nessa. Vou voltar aqui, voltou. Então, cadeia aberta, porque não tem nem forma geométrica, cadeia mal ou ramificada. Ah, professor, tem alguma coisa pendurada. Até tem uma coisa pendurada, mas essa coisa pendurada é carbono? Não. Então é normal. Saturada ou insaturada? Professor, tem uma dupla ligação. Se tem uma dupla ligação, ela é insaturada. Para ser insaturada, onde que essa dupla deve estar presa? Entre carbono. Como está entre carbono e oxigênio, ela é saturada. Mas o carbono é sp2. Então, a cadeia é saturada, porque a dupla não está entre carbonos, mas o carbono do C-O é sp2. E agora a pergunta final. Essa cadeia é homo ou é heterogênea? Nossa, professor, mas tem um oxigênio ali, ó. Se tem um oxigênio, óbvio que é heterogênea. Óbvio que não. Que para ser heterogênea, esse oxigênio deveria estar aonde? Entre carbonos. Muito cuidado com as duas últimas classificações, por isso que fiz questão de anotar, para vocês também anotarem no seu caderno. Agora, um outro cuidado. As cadeias fechadas, como é que está meu horário? Está quase no finalzinho. As cadeias fechadas, elas são subclassificadas. Ou em cadeia aromática, que tem que ter um desses três desenhos clássicos, para lembrar da cadeia aromática, e se não for cadeia aromática, vai ser uma cadeia alicíclica. A cadeia alicíclica é aquela que não é aromática. Bom, então, ou ela tem cadeia aromática, que é aquele hexágono com as três duplas ligações ou a bolinha, ou não tem um hexágono com a bolinha. É essa a classificação. A cadeia alicíclica não é aromática. E aí um outro cuidado. Existe um outro termo que é antigo, mas que pode aparecer na prova, que é chamado de cadeia alifática. Alifática. Cadeia alifática é toda a cadeia que não é aromática. Então, você acabou de falar que a cadeia alicíclica, só que a cadeia alicíclica é uma cadeia fechada que não é aromática. A cadeia alifática é toda a cadeia, incluindo cadeias abertas e fechadas. Portanto, toda cadeia aberta é também uma cadeia alifática. E toda cadeia alicíclica também é uma cadeia alifática. Então, cadeia alifática é toda e qualquer cadeia aberta ou fechada que não é aromática. É uma definição mais antiga, mas que pode ainda aparecer na prova. E aí, bem rapidinho, só mais uns minutinhos aqui, ó. Eu quero começar isso para você fazer a lembrança para depois estudar. Nomenclatura. Como é que eu faço nomenclatura para compostos orgânicos? Toda nomenclatura se baseia em três partículas. Uma raiz, um meio e uma terminação. Raiz, meio, terminação. O que diz a raiz? A raiz, ela faz a contagem da quantidade de carbonos, puxando na sua memória. 1 carbono, met, 2 et, 3 prop, 4 but. Met, et, prop, but. Isso tem que decorar. 5 pent, aí continua. 6 ex, 7 ept, 8 oct, 9 non, 10 dec. Já está no teu código genético. Se tiver uma filha, um filho, ele já sabe isso de cor. Met, et, prop, but. Pent, ex, et, oct, non, dec. 10 raízes é mais do que o suficiente. Agora, o meio, ele indica o tipo da ligação. Quando você tiver simples ligações, é an. Quando tiver dupla ligação, é em. Quando tiver uma tripla, é in. Quando tiver duas duplas, de em. Então, simples an entre carbonos. Bem claro, bem destacado lá em cima. Simples an, dupla em, tripla em, ordem alfabética. An, em, in. E duas duplas, de, das duas, em, da dupla. Essa é a ideia. E aí, para fecharmos a aula dentro do nosso horário, o sufixo ou terminação. Só que aí vai entrar as funções orgânicas, que é assunto da semana que vem, mas você já pode adiantar, porque no esquema de hoje eu já coloquei essas funções. Então, uma lidinha de forma antecipada, semana que vem eu vou bem rápido, não dá tempo também, e trabalhar com todas elas. Hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Qual é a terminação do hidrocarboneto? O. Álcool. O álcool tem uma hidroxila no carbono de simples. Qual é a terminação para o álcool? O.
aldeído. O aldeído tem a terminação al, cetona, terminação ona, e um ácido carboxílico termina com ico. Então, uma boa parcela das funções orgânicas, você não se preocupa com nomenclatura, não precisa se preocupar. De todas as funções orgânicas, só tem duas que você precisa se preocupar: o éster e o éter. Só que isso é assunto para a semana que vem. Então, encerro a minha aula em cima do nosso horário, agora, bem certinho, 10h55. Então, termino aqui, faço uma ótima prova no domingo, deixa eu dar uma pequena dica prática. Na prova do Enem tem um tal de TRI. O que é o TRI? Ele valoriza as questões fáceis. Portanto, na hora que você pegar a prova do Enem, começa a resolver e resolva todas as questões que são fáceis. E na hora que você achar que uma questão é meio ridícula, porque ela é ridícula, faça e não conteste a sua memória, não conteste o seu cérebro. É essa daqui, não, acho que é pegadinha. Não tem pegadinha na prova do Enem. A prova do Enem é uma prova cansativa, cheia de texto, cheia de leitura, ainda mais que as ciências humanas. Aí você não tem um mau cuidado. Então, treine a sua mente. Se você achar que aquele negócio é correto, é muito na cara, é porque é. Resolvam todas as questões fáceis primeiro, aí vai mudando. Opa, essa aqui eu sei, essa aqui está meio complicada, vai anotando lá para depois voltar, para depois resolver. Quem resolve as questões fáceis tem uma nota alta na prova do Enem. Porque se eu fizer as difíceis. As difíceis, todo mundo erra, e a nota é pequenininha, então se você perdeu aquela questão, todo mundo vai perder, então não vai alterar muito a tua nota. Então, resolvam as questões fáceis primeiro, e vão para a parte mais difícil por final. Certo? Por aí. Então, boa prova no domingo, cheguem mais cedo, levem água, levem as barrinhas de cereal, levem mel, aquele sachê de mel, energia rápida para o corpo. Façam uma boa prova e se preparem para o outro domingo. Eu só não vou falar bom final de semana, porque vocês não vão ter final de semana, vai ter prova. Mas, de qualquer maneira, ótima quinta-feira, bons sonhos, bom sábado e boa prova no domingo. Fechou? Abraço, vejo vocês na quinta-feira da semana que vem. Fechou? Abraço, tchau. Se alguém tiver alguma duvidazinha, quiser tirar essa dúvida aí, pode ficar, fica até aqui, não tem problema. Deixa eu só desligar aqui.